Há 18 anos atrás, eu tive uma gravidez que eu não desejava, pois eu não gostava do pai da criança. Tinha muita raiva dessa gravidez. Peço perdão a Deus e a este espírito. Na época eu tive pressão alta, o feto não sobreviveu. Desde esta época tenho pesadelos no mesmo horário. Acordo gritando e chamando pela minha mãe. Minha mãe já faleceu há 40 anos atrás. Para me ajudar com o sentimento de culpa, por não ter desejado a criança naquele momento, adotei uma menina já faz 8 anos. Mas os pesadelos não acabaram. O que eu devo fazer mais? Pelo que deu a entender, o processo da interrupção da gestação se deu por causas naturais. Você disse que houve uma malformação, que teve algumas complicações e que, em função disso, houve a interrupção da gestação. É isso mesmo, Rubens? Ela fala, isso, ela diz assim, ó, peço perdão a Deus, esse espírito, tive pressão alta, o feto não sobreviveu. Ela deve ter tido eclâmpsia, alguma coisa assim, né, no Jorge? Porque existe aí duas circunstâncias, né? Existe a circunstância do chamado aborto eugênico, é aquele do qual se percebe que a criança tem uma má formação, ou que a vida da mãe pode ter algum tipo de dificuldade e tal, e toma-se a decisão de interromper a gestação. E aí é uma decisão deliberada do indivíduo. Eu vou decidir pela interrupção. E existe outro que não dá para entender se a má formação acabou produzindo uma eclâmpsia, sei lá, algum tipo de fenômeno desse tipo, e ela acabou perdendo naturalmente a criança. Eu vou abordar as três situações. Primeiro, o aborto é natural, havia uma má formação, a má formação levou a uma complicação do prosseguimento da gestação, e sem nenhuma intervenção para nenhum dos lados, ela entra num processo de sangramento, vai ao hospital, e aí a placenta já está se desligando das complicações e acaba perdendo a criança. Não houve uma ação deliberada do indivíduo para isso. Caso número 1. Caso número 2. A criança tinha má formação e o médico disse, eu acho que seria bom tirar. Porque como ela fala assim, peço perdão a Deus, parece que ela tem alguma ação deliberada nessa decisão. Então, tem essa segunda hipótese. A criança tinha má formação e ela, então, aproveitando-se da circunstância, decide interromper a gestação. Terceira situação. Ela diz que ela tinha pressão alta e a criança não resistiu. Então, ela tinha pressão alta e, em função da pressão alta, ela começou a entrar com uma medicação, com atendimento, tratamento, e, para salvar a vida da mãe, acabou sacrificando-se a vida do filho. Então, tem essas três possibilidades. Ou é um aborto eugênico, ou é um aborto natural, ou é um aborto para salvar a vida da mãe. Você diz que traz conflitos muito profundos, dando a parecer que você teve uma ação mais efetiva para que essa gravidez fosse interrompida. Então, é importante observar dentro desse cenário que, por aquilo que a doutrina espírita nos orienta, nós somos medidos pela lei de causa e efeito, não por aquilo que nós fizemos. Nós somos medidos na lei de causa e efeito por aquilo que nós somos, e não por aquilo que nós fomos. Se, de repente, na adolescência, nós tomamos uma ação assim mais rígida, no sentido de interromper uma gestação, naquele período que a gente tomou, o nosso nível de informação era 1. Hoje nós temos uma outra percepção da vida. Hoje a gente até orienta nossos filhos e amigos a que não façam. A gente nem gosta de tocar no assunto. Então, esse é um indicativo de que nós nos movimentamos emocionalmente de onde nós estávamos para onde nós estamos hoje. E a lei de causa e efeito, ela nos mede onde estamos e não o que fizemos. Porque o esforço que eu fiz para a mudança também é contado pela lei. Só que você parece estar vivendo um processo de culpa. Então,
diante de todo esse cenário, o primeiro passo é exercitar um fenômeno chamado auto-perdão. Você precisa exercitar o auto-perdão. Como que a gente faz isso? Deita antes de dormir. Feche seus olhos. E imagine que você está encontrando com você mesma na idade que tudo isso aconteceu. Converse com você. Deixe que a menina fale. Faça contato com o seu passado. Viva as emoções da menina adolescente que não sabia o que fazer. E compreenda que ela tinha, na época, razões em função da visão de mundo que ela tinha. Depois que você ouvi-la, fale para ela aquilo que você sabe. Conte do que você sabe da vida após a morte. Conte o que você descobriu sobre que a vida continua. Diga para ela dos remorsos que se sente. E fale tudo isso. E depois imagine que você a abraça, que você a envolve no seu abraço. E você diz a ela: eu perdoo você pelo que você fez. Você era uma criança. E você tem que ter esse diálogo com o seu eu profundo e promover em você mesma um movimento de auto-perdão. Por quê? Porque a lei de causa e efeito, ela vai alcançar você no que você está. Se não fosse assim, alguém que cometeu no passado um crime nunca se reabilitaria diante da lei, porque ele cometeu um crime, estaria sempre devedor da lei. Não é. Se nós nos equivocamos e depois construímos uma história diferente, se nós estamos numa posição hoje diferente do que no passado, nós caminhamos. Então, quando a lei nos alcança, ela nos vê num outro degrau. Então, ela tem uma outra leitura sobre nós próprios e diz: não precisa do peso da minha mão. Pode ser educado de maneira mais suave. Agora, uma situação que não é a sua. Alguém que tomou essa decisão lá atrás, vamos dizer que foi decidido desse jeito, e hoje diz assim: eu agi certo, eu quero fazer assim de novo, tem que ser feito assim, e não faço contato com a dor, e continuo receitando para as pessoas que façam isso. Onde está essa pessoa hoje? Essa pessoa hoje está congelada na mesma experiência que ela teve na adolescência. Quando a lei de causa e efeito chegar, onde ela vai encontrar essa pessoa? Lá no degrau, lá de trás. Então, ela tem que utilizar instrumentos mais firmes para despertar a alma endurecida. Por isso que a lei de causa e efeito ela é diferente para cada indivíduo. E você precisa fazer isso para fazer as pazes com o seu passado. Peça para que sua mãe esteja presente nesse diálogo com o seu eu antigo. Pense que você encontra a menina. Deixe que ela fale tudo para você. Ouça os soluços dela. Entenda as razões da vida dela. Depois conte o que você descobriu. Abrace a menina. Acolha a menina. E depois chame sua mãe. Mamãe, minha mãe, vem aqui, mamãe. Põe nós duas no seu colo. Imagine sua mãe, por quem você tanto clama que esteja com você. Mentalize sua mãe chegando, abraçando vocês duas. Você jovem e você hoje. E ela falando de amor para você. Repita este exercício todas as noites antes de dormir. E espere pela pacificação de sua alma, pela possibilidade de você fazer as pazes com a sua própria história. A partir do processo do auto-perdão, uma nova fase deverá inaugurar-se na sua vida pela possibilidade de você descobrir que Deus não é somente justo, que Deus é justo e bom.
É muito importante isso.